Muito bom dia, amados irmãos e amigos, presentes aqui em Buenos Aires, Lomas de Zamora, em Buenos Aires, Argentina. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa revelado nela correspondente a este tempo no qual nós estamos vivendo. Estaremos falando sobre o tema o mistério das recompensas aos vencedores. As recompensas aos vencedores. Para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 21, versículo 6 ao 7, onde diz: E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Conforme as Escrituras, Deus recompensará a cada um conforme for sua obra. Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É na vinda do Filho do Homem, onde ele recompensará cada um conforme for sua obra. Disso mesmo falou Jesus no capítulo 16, versículos 26 em diante de São Mateus, quando disse: Porque o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Depois, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e ali se transfigurou diante deles, ali no monte que chamamos o Monte da Transfiguração, onde seu rosto foi visto como o sol resplandecendo, e apareceram também ali Moisés e Elias. Ali estava sendo visto Jesus também com suas vestes resplandecentes. Todas estas coisas nos falam da vinda do Filho do Homem para o último dia na vinda do reino de Deus, onde os filhos e filhas de Deus serão adotados, e onde o ministério de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, será adotado para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. É na materialização da visão do Monte da Transfiguração, onde Cristo recompensará cada um conforme suas obras, e aí é onde
Estas 7 recompensas que são mencionadas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 se materializarão nos que estarão vivendo neste último dia, e sobretudo no mensageiro que estiver vivendo no último dia, pois nos diz ao que vencer. Cada mensageiro de cada era venceu em seu tempo, mas nenhum dos 7 mensageiros viveu no último dia. Porque é no último dia, na vinda do Filho do Homem, que ele dará recompensa ao vencedor. Por isso, o servo fiel e prudente que estará na casa de Deus, dando alimento espiritual da palavra de Deus a tempo, ou seja, a mensagem correspondente ao tempo da vinda do Filho do Homem, esse será recompensado, porque ele diz: eis que cedo venho. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz: eis que cedo venho. Quem é esse que vem? Cristo. E o meu galardão comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quando é que ele traz a recompensa? Quando é que ele dá a recompensa? Em sua vinda. E vejam vocês, a promessa, ou as promessas em Apocalipse capítulo 21, versículo 7 diz: quem vencer herdará todas as coisas. Agora podemos ver que temos inúmeras promessas para o vencedor. E agora, quem vencer no último dia herdará todas as coisas. Estas promessas que foram dadas aqui, somente a obtiveram parcialmente, mas a recompensa oferecida aqui é para ser obtida no último dia. Por exemplo, diz: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Durante as eras, estivemos comendo de Cristo, a árvore da vida, durante a dispensação da graça, e estivemos obtendo um corpo teofânico da 6ª dimensão. E para o último dia, na sua vinda, na vinda de Cristo, que é a árvore da vida, ele nos dará de si mesmo e obteremos a imortalidade. Vejam como ele vem com o livrinho aberto em sua mão. E em Apocalipse capítulo 10, o que acontece? Em Apocalipse capítulo 10, ao vir com o livrinho aberto em sua mão, no versículos 8 em diante diz: então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Agora vejam vocês como Cristo vem com o livrinho aberto em sua mão, o livro da redenção, o título de propriedade dos céus e da terra, o livro da vida do Cordeiro, onde estão todos os nomes dos escolhidos de Deus escritos aí. E agora vem com esse livrinho aberto, o qual no céu ninguém podia tomá-lo, nem abri-lo, nem sequer olhá-lo. Ninguém podia ler o conteúdo desse livro. E Cristo, sendo o único que podia fazer, o tomou no céu, o abriu, e depois o traz à terra e o entrega a um homem.
E aí, quando é entregue, aí em tipo e figura João o apóstolo está representando o tempo final, onde a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo em Apocalipse capítulo 10, será cumprida. E Cristo dará esse título de propriedade a um homem, para que o coma e depois profetize. Mas primeiro tem que comer. E aí está comendo do quê? Se é o livro da vida do Cordeiro, está comendo o livro da vida. Está comendo da árvore da vida. E ele, sendo o servo fiel e prudente que estará na casa de Deus, pois vai compartilhar com todos os filhos e filhas de Deus. Para quê? Porque, vejam vocês, vamos ver bem aqui. Sem esse título de propriedade, regressando à terra e o comendo na terra, um mensageiro, e compartilhando o conteúdo desse livro com os escolhidos de Deus, é impossível que ocorra a transformação dos nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo. Se requer comer esse livro, e para isso se requer que o Filho do Homem venha com esse livrinho aberto e o entregue ao seu mensageiro no tempo da sua vinda. Diz, ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Cristo é a árvore da vida. E Ele é quem vem no último dia com o livrinho aberto em sua mão para dá-lo a comer. Vejam, aqui diz, dar-lhe a comer da árvore da vida. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz, dar-lhe a comer do maná escondido. E em Apocalipse capítulo 10, versículo 8 ao 11, dá a comer o título de propriedade, o livro dos 7 selos. Porque comer o título de propriedade, o livro dos 7 selos, é estar comendo do livro da vida, e é estar comendo do maná escondido, e assim por diante. Agora, pois é que não pode haver uma árvore da vida da qual comamos e vivamos, e por outro lado, não pode haver um maná escondido do qual comamos e vivamos, e por outro lado, um livro do qual comamos e vivamos. As três coisas têm que ser o mesmo, a mesma coisa. É Cristo dando ao vencedor da árvore da vida, para que nesse tempo possamos obter a imortalidade e viver eternamente com Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos e viverem por toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo também. Agora vejam como Cristo recompensa os seus filhos em sua vinda. E agora vejam como Ele nos prometeu na sua palavra que o Filho do Homem virá com seus anjos e então pagará a cada um conforme as suas obras. Agora é muito importante saber onde a pessoa se encontra no programa divino, porque a recompensa depende de onde estiver a pessoa. Vejamos. Em 1 aos Coríntios, capítulo 3, o apóstolo São Paulo nos diz... Vamos ver.
Vamos começar no versículo 1 e aí vamos pouco a pouco vendo o que aí diz. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite vos criei e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Pois, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros pelos quais crestes? E isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, a Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. A recompensa, vejam vocês, depende do trabalho que a pessoa tiver feito. Se o trabalho foi na parte de semear, vem uma recompensa. Se foi na parte de regar o que já foi semeado, regá-lo com a água da palavra, para confirmá-los no Evangelho, para que assim vá crescendo. Isso que foi semeado e nasceu, pois sua recompensa é de acordo com o trabalho que fez. Pois nós somos colaboradores de Deus. Essas palavras, somos colaboradores de Deus, é algo que para nós significa muito. Deus tem colaboradores. E quem são? Somos nós. Porque os sócios de Deus são seus filhos que vivem neste planeta Terra para cada etapa do programa de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Um edifício de Deus, que é o templo que Deus está construindo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. E que dia é esse? O último dia. Durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia se esteve vivendo no tempo da noite, e por isso a igreja é representada na lua e seus mensageiros são representados nas estrelas que durante a noite aparecem. Estão representados seus mensageiros nesses 7 luzeiros, luzes brilhantes ou 7 estrelas grandes que estiveram iluminando durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Mas o dia o declarará. O dia a declarará a obra de cada pessoa e onde cada pessoa trabalhou. E quem não foi achado trabalhando no tempo em que viveu,
na obra de Deus, correspondente à era desse tempo com o mensageiro desse tempo, pois edificou mal. Tinha que edificar na etapa correspondente ao seu tempo, sob a direção, sob a liderança de Cristo através do mensageiro do seu tempo. Pois pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, a pessoa será salvo, todavia como pelo fogo. Vem que não é assunto das pessoas dizerem, eu vou trabalhar na obra de Deus. É preciso saber a era e dispensação que se está vivendo e quem é o mensageiro desse tempo para trabalhar com esse mensageiro na edificação correspondente a essa era do templo espiritual de Cristo. Não se pode estar edificando no átrio quando estamos no lugar santíssimo. Não se pode estar trabalhando edificando no lugar santo quando estamos edificando no lugar santíssimo. Os operários do último dia, os trabalhadores do último dia trabalham onde? No lugar santíssimo, nessa edificação de Cristo. Agora, cada um tem que trabalhar no tempo que lhe correspondeu conforme o programa de Deus. E vejam o que continua dizendo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus que sois vós é santo. Toda pessoa que atuou contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Deus, tem uma sentença que Deus o destruirá. Toda pessoa que atuou contra um escolhido de Deus, Deus o destruirá. Isso é o que Cristo mostra no capítulo 25, quando coloca à sua direita as ovelhas, os cordeirinhos, e à sua esquerda os cabritos. E diz aos da sua direita, venham benditos do meu Pai. Vamos ler aqui. Diz... Vamos ver em que parte está aqui, do capítulo 25, versículo 31 em diante diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele. E ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Assim diz aos da sua direita, ou seja, às ovelhas. Diz, pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos
Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Estes irmãos menores do Senhor do Rei são os membros do seu corpo místico, os membros da sua igreja, são os escolhidos de Deus. E todas as pessoas que ajudaram em uma forma ou em outra forma os escolhidos de Deus não perderão sua recompensa. Cristo disse: porque qualquer que der um copo de água fria a um destes meus pequeninos não perderá sua recompensa. E sua recompensa é vida eterna. Essas pessoas aqui, vejam vocês, não são os escolhidos de Deus, mas que são pessoas que fizeram favores aos escolhidos de Deus. Em uma ou em outra forma ajudaram os escolhidos de Deus. E agora vejamos, esta é a recompensa para os que ajudaram os escolhidos de Deus. Agora, vejamos a recompensa para os que não ajudaram os filhos de Deus. Para os que tiveram a oportunidade de fazer algo a favor dos filhos de Deus e não fizeram. Ou que fizeram algo contra os filhos de Deus, que prejudicaram os filhos de Deus. Em umas ocasiões os perseguiram e mataram filhos de Deus. Esses também estão aqui, neste grupo, que é representado nos cabritos que Cristo coloca à sua esquerda. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Fui forasteiro, e não me recolhestes. Estive nu, e não me vestistes. Enfermo e preso, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Agora vejam vocês aqui, os que não fizeram bem aos filhos de Deus, mas que, tendo a oportunidade de fazer algo a favor dos filhos de Deus, não fizeram. E outros, o que fizeram foi prejudicar os filhos de Deus. Não os ajudaram quando eles tiveram necessidade de que os ajudassem. E outros até os perseguiram. E outros até mataram filhos de Deus. Essas pessoas vão para onde? Para o inferno. Isso é o que Cristo aqui nos ensina. A única forma de escapar desse inferno para essas pessoas é que, arrependidos antes de que chegue esse momento, arrependidos, creiam em Cristo como seu Salvador, lavem seus pecados no sangue de Cristo e se coloquem a ajudar os filhos de Deus. Porque também não podem ficar com os braços cruzados, porque os filhos de Deus em cada era estiveram trabalhando. E os que ajudaram os filhos de Deus no trabalho que estão realizando, no tempo que lhes correspondeu viver, serão recompensadas essas pessoas, como também todos os filhos de Deus vão ser recompensados pelos trabalhos realizados no reino de Deus. Agora podemos ver as recompensas para os vencedores, e vimos, vejam vocês, tanto as recompensas para os mensageiros, como também para os irmãos das diferentes eras. Vimos também a recompensa para o servo fiel e prudente para o último dia. Vimos também as recompensas para os escolhidos do último dia.
E vimos também as recompensas para a humanidade das pessoas que não pertencem ao grupo dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus. Também eles receberão recompensas, de acordo ao que tiverem feito diante a obra de Deus, de Cristo, nessa terra, através dos seus escolhidos. Depende da atitude que tiverem assumido diante dos escolhidos, realizando a obra de Cristo. Depende a recompensa que vão receber as demais pessoas. Porque toda obra tem uma recompensa. E todo ser humano vem a essa terra para realizar a obra que lhe corresponde. E, de acordo a como a realizou, será a recompensa que vai receber por nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um conforme as suas obras. Vejam vocês como, na parábola do trigo e do joio, Cristo nos ensina que o joio será atado em feixes e será lançado no forno de fogo, onde será o choro e o ranger de dentes. Essa é a recompensa para o joio, que perseguiu o trigo, em suas diferentes etapas. E para o trigo, para os filhos de Deus, nos diz que o trigo será recolhido e será colocado no celeiro, e resplandecerão no reino do seu Pai. Resplandecerão como? Como o sol. Por quê? Porque Cristo, em sua vinda, vem como sol de justiça resplandecendo. E todos os seus escolhidos, seus filhos, resplandecerão com Cristo, como reis e sacerdotes, no reino de Jesus Cristo. Porque a vinda de Cristo como sol resplandecendo representa Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os escolhidos de Deus resplandecendo como o sol representa os escolhidos de Deus como reis e sacerdotes no reino do Senhor Jesus Cristo. As recompensas aos vencedores. Isso é assim porque nosso trabalho no Senhor não é em vão. Cada um receberá a recompensa, sua recompensa, conforme as suas obras. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Isso é o que Cristo diz aqui em Apocalipse 22, versículo 12. Vem que tudo isso está de acordo ao que Cristo falou também nos Evangelhos? E está de acordo também a tudo que Deus falou por meio dos profetas do Antigo Testamento. Porque tudo isso vem como um fio, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. E agora nos encontramos aqui na obra de Cristo correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino. E nosso trabalho no Senhor, no corpo místico de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, não perderá sua recompensa. Este é o trabalho mais importante, porque é o trabalho correspondente à parte mais importante do templo espiritual de Jesus Cristo. E, neste último dia, receberemos a recompensa. Seremos transformados, nós os que vivemos, e os escolhidos das eras passadas que trabalharam neste templo espiritual, em sua construção, serão ressuscitados em corpos eternos. E todos juntos, depois iremos à ceia das bodas do Cordeiro, onde Cristo estará repartindo as recompensas por todos os nossos trabalhos em sua obra, em seu reino.
Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho das recompensas a e para os vencedores. E onde estão os que receberão as recompensas do último dia? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, trabalhando no corpo místico de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. Não é que nós trabalhamos por recompensa, mas que Cristo disse que nosso trabalho não perderá sua recompensa. Assim que é Ele quem prometeu essas recompensas. E se Ele as prometeu, Ele as cumprirá. E dará as recompensas aos vencedores. E onde estão os que receberão as recompensas neste último dia? Aqui estamos. Aqui estamos neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, trabalhando no reino de Jesus Cristo, em sua igreja, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com e por amor divino. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores, e que Deus nos encha a cada dia de mais entusiasmo e mais força para trabalhar em sua obra e nos encha de amor divino para trabalhar por amor divino sempre em sua obra. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e guarde a todos, e deixo por aqui o pastor para continuar e assim finalizar depois, conforme já tenho programado, depois de algum cântico e as demais coisas que tiverem assim programadas para estes momentos. Que Deus os abençoe e guarde a todos.